Olá, 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 Nutri-amigos, Nutri-amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, retornando com esse tema maravilhoso que você me pediu, que é sobre como fazer as primeiras interpretações dos exames laboratoriais e como de fato fazer para interpretar sem dúvida de forma simples, de forma natural, muito em cima daquilo que a gente sai com dúvida da nossa faculdade, mesmo estando formada, capacitada para fazer esse tipo de interpretação, cai muito, a dúvida é bastante comum. Então você que está assistindo aí no replay, seja muito bem-vinda, aproveita, você que está chegando agora também, já aperta aí o aviãozinho, compartilha com o seu Nutri-amigo, Nutri-amiga, até você que está no replay também, compartilha, porque o conteúdo, ó, vai ser ouro hoje. O que é que a gente vai trabalhar hoje aqui, né, a pedido de vocês, principalmente das alunas da mentoria que eu faço, dos cursos, da graduação também. É um tema recorrente, né, é um tema bastante recorrente, como fazer essa interpretação de exames laboratoriais. E aí eu gostaria de falar para vocês o que a gente vai trabalhar hoje aqui. A gente vai trabalhar quais são os passos iniciais para que você consiga crescer nessa interpretação de exames laboratoriais. Qual é o passo a passo que me liberta para que eu não fique com tantas dúvidas, não fique tão travada muitas vezes ali já na frente do paciente, quando ele traz o exame já de um médico, de um especialista, de um outro profissional, né? Já para você interpretar ali na hora, você, se é meu aluno da mentoria, você já sabe que pode pedir esse exame laboratorial com antecedência para o seu paciente. Faça isso, faz diferença, porque tranquiliza um pouquinho mais, já ajuda bastante. Então me diga se está tudo bem aí, o áudio, acredito que sim, o vídeo. Então a gente vai falar primeiro do passo a passo para você interpretar, né? Quais são os tipos de laudos que existem, né? E os detalhes que você deve se aperceber para não fazer uma interpretação errada. E o que você precisa se atentar, o que é importante se atentar para essa interpretação, principalmente na hora que o paciente te traz exames antigos, sobre algum contexto ali que você não perguntou, então tem alguns pontinhos que tem que se atentar. E também conhecer um pouquinho dessa questão dos valores, como é que você interpreta esses valores, existem valores ideais, não existem valores ideais. Então esses pontos a gente começa hoje, tem muito conteúdo, provavelmente a gente não conclui hoje, porque eu fiz uma lista, né, bastante grande aqui de coisas importantes pra gente conversar e quero também a sua interação. Então sejam muito bem-vindos, vou dar um oi geral pra gente começar direto ao ponto, como vocês sabem, né? Oi Rosângela, oi Camila, Lívia, Adriana, a Bia, então aperta aí o aviãozinho e vamos. Kátia, que bom. Maris Lopes, Carlinha, sejam muito bem-vinda. Camila, Natália, tô dando um oi aqui para vocês, né? Se alguém puder colocar aí o nome da live nos comentários que eu consigo fixar, né? Então o tema da live é o que fazer para interpretar exames. Vamos lá, meninas. Meninas, por enquanto somos só meninas, né? O que a gente precisa fazer para interpretar exame? Vamos pensar juntas, tá? Então vamos contextualizar aqui um pouquinho. Quando a gente sai ali da faculdade, a gente já vem com, teoricamente, todo o conteúdo que a gente recebeu. A gente teve aula lá de diabetes, de hipertensão, de obesidade, e foram falados todos os exames, como é que interpreta, como é que não interpreta. Mas, na maior parte das vezes, a gente não tem ali na mão o laudo. Então, o laudo pra gente ver, e nesse exame, aqui é o que? Desse lado direito, desse lado esquerdo. A gente não pega na mão os 10 exames, a gente só fala de diabetes, ou só fala de hipertensão, ou só fala de obesidade, ou de dislipidemia. Então, a gente não tem aquele calhamaço de laudos na mão para poder interpretar. Então, normalmente, o que acaba acontecendo com a gente? Tem um excesso de informação, mas tudo picada ali na faculdade, né? Durante 2, 3, 4 anos, tá? Então, isso é muito comum, fazendo com que a gente se confunda, fazendo com que você, muitas vezes nos perdamos aí, ou então interpreta de uma forma inadequada, porque um valor tinha para idoso, já estava lá na aula de geriatria, gerontologia, ou então porque
Por exemplo, na gestante é diferente e você também não se deu conta que era diferente porque já ficou naquela outra matéria ali separada também. Então é muita informação durante 4 anos da graduação, porque muitas vezes acontece isso mesmo, a gente acaba não conseguindo. Mas se toda Nutri deveria saber, se o Conselho, né, Federal e Regional nos diz que a gente pode, existe uma lei de 91 que diz que a gente pode, então com certeza a gente é formada para isso, tá liberada para isso, tem toda uma possibilidade para isso, mas nem sempre acontece na prática e é esse o objetivo da live, é que eu te ajude nesse sentido. Então ao final da live a gente vai aprender esses passos básicos para que você consiga interpretar. Então vamos lá pensar um pouquinho juntas, certo? Quando eu penso num laudo e eu pego um laudo na minha mão, o que é que eu encontro nesse laudo? Gente, eu encontro nesse laudo lá em cima um cabeçalho que tem o nome do paciente e a idade. Então eu já tenho que me atentar se é um idoso, por exemplo, se é uma criança. Porque muitas vezes é um paciente, um acompanhante que me traz aquele exame, né? E ele tinha 59 anos há 6 meses atrás, hoje ele tem 60, então hoje ele já é idoso. E eu não me dei conta de uma coisa extremamente simples que está ali no laudo. Que agora a interpretação talvez seja diferente porque ele é idoso. Depois que a gente verifica isso ali no cabeçalho, tá falando a data da coleta. Então o paciente coletou isso quando? Porque existe uma segunda data ali, que é o data da entrega, que ele imprime o laudo que foi entregue. Muitas vezes ele teve o exame há 6 meses atrás, só que ele imprimiu ontem para te trazer na consulta hoje. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você acha que o exame é de ontem, mas ele não é. A impressão é de ontem, então é outra pegadinha que a gente às vezes não se dá conta. Então, passar desses pontos básicos ali de cima, a gente vem para o quê? Para o nome do exame, sei lá, hemograma e o resultado do exame. Tá lá a lista de resultados e os valores de referência. E aí a gente se depara o quê? Sempre ali, ó, exame, valor de referência, exame, valor de referência, exame, valor de referência. E ficamos ali naquele mínimo, máximo, olhando para aquilo. Então, o primeiro passo é a gente olhar para esses números que a gente chama de valor de referência, que não são os valores ótimos, ideais, mas são valores considerados normais. Então, esse valor de referência, ele tem o valor mínimo e o valor máximo. Normalmente, abaixo, a gente vai chamar lá de hipo alguma coisa, e normalmente acima, a gente vai chamar de hiper alguma coisa, e é mais indicativo de problema de saúde ou até de doença. Uma glicemia muito alta pode ser um diabetes, né? Uma hemoglobina muito baixa pode ser uma anemia. Então vai depender aí. O ideal é que ele esteja mais ao centro mesmo, ali 50%, 40%, 60% ali no meio. Realmente é o ideal que o paciente, normalmente ele tem menos risco da doença quando ele está no meio. Nas pontas já não é interessante. Para baixo, alguém que está lá com hemoglobina bem perto do valor inferior da normalidade, pode significar que em pouco tempo essa pessoa possa desenvolver uma anemia. Então ela tem muito mais risco, porque ela tá ali do ladinho, né? E às vezes o que a gente vai fazer? Fica ali só olhando o valor de normalidade, o valor de referência, né? Ou lá no finalzinho, né? O paciente tá com a hemoglobina glicada no limite, mas tá ótimo, fica tranquilo, porque o paciente só tá no limite. Então, tomar um cuidadozinho, será? Né? Por quê? Porque se ele tá no limite superior da normalidade, isso quer dizer que ele tem um risco muito maior do que uma pessoa que não está naquele limite. Então, assim, a interpretação, ela passa por a gente entender isso também. Primeiro eu vou lá, olhar o exame e vou classificar. Tá abaixo, tá acima. E se tá dentro da normalidade, se tá dentro da normalidade mais pro meio. Porque esse meio é o que a gente considera um valor ideal, um valor ótimo, também considerado ótimo. E cada exame tem o seu valor. É como se a gente dividisse ali e conseguisse enxergar qual é o valor melhor para aquele paciente, que seria o valor do meio. Então, esse realmente é o nosso primeiro passo. Olhar para o exame, entender o laudo que está chegando ali para você, perceber que esse laudo está indicando alguma coisa para baixo ou para cima e classificar. Então, dentre os pontos, isso é o básico, tá, gente? A gente não tá falando de nada complexo, mas assim, para que você perca
muitas vezes o medo de interpretar, porque isso pode acontecer, né? Esse receio, que é natural que a gente herda aí, principalmente os recém-formados, estudantes de último ano, ou até alguém que não tem o hábito de pegar laudos na prática de muitos pacientes, está começando agora os atendimentos, então isso é super comum, é super tranquilo, acontece, é natural. Então esse primeiro passo de interpretar os exames é entender esses laudos e você vai se atentar para esses detalhes, perguntar se o paciente de repente tem uma infecção, se ele estava desidratado na época da coleta do exame, estava passando por alguma doença, tudo isso ajuda você a interpretar. Mas são detalhezinhos que com o tempo, né, com a sequência de lives que a gente vai fazer, eu vou trazer esses fatores aí de confundimento que não precisamos aprofundar neles agora, mas eu vou atender aos pedidos de vocês, né? Essa série de lives, esse mês de dezembro, serão sobre exames laboratoriais. Já quero saber quem está comprometido aqui em vir comigo a semana que vem. Coloca eu nos comentários, porque eu fiz aqui uma sequência do que vocês me pediram, né? Principalmente aí os alunos das graduações e da mentoria pediram que só, então eu fiz aqui uma estrutura com passos e vou levar para vocês ao longo dessas próximas semanas para que a gente consiga ajudar vocês nessa interpretação. Então, passo número 1, busque o laudo do exame, o valor de referência, classifique abaixo, ideal ou acima. Buscou, pronto, esse é o passo número 1. Eu, que bom. Aproveita aí e já compartilha também com o NutriAmigo. Semana que vem, o dever de casa é trazer um NutriAmigo, NutriAmiga. Aproveita aí já. Você até que tá no replay também, tá? Pode compartilhar, porque conteúdo ouro. Vai ficar até amanhã, 24 horas aí no ar, a nossa live. Passo número 2, só são 3 passos, tá? Passo número 2. Você olhou para aquilo. Se está alterado quer dizer para baixo ou para cima, você vai fazer para você mesmo a segunda pergunta. O que pode significar isso? Vou dar um exemplo. Paciente está com hemoglobina baixa, hematócrito baixo. Você viu isso no hemograma. Plaquetas baixas, enfim, tá tudo baixo. Aí você diz, bem, o que é que pode significar isso? O que pode significar isso depende do conhecimento técnico, né? Que você pode ter já na sua cabeça ou você pode buscar na literatura, no Google ali rápido em algum momento. Então pode ser uma hemorragia, pode ser um mioma porque ela perdeu muito sangue, pode ser alguém que tem uma alteração de menstruação e passa 15 dias menstruando. Pode ser um trauma, você está no hospital e o paciente chegou de um acidente com a motocicleta, um motociclista e perdeu muito sangue, uma batida de carro, um veículo, um automóvel. Então veja, eu consigo perceber qual é a possível causa, qual é o possível problema, qual é a possível doença, se for o caso de ser uma doença. E eu ali, nesse segundo passo, vou perceber, poxa vida, se esse exame está baixo, ele indica anemia, e essa anemia pode ser por hemorragia, pode ser por menstruação prolongada, pode ser por uma doença crônica do tipo doença renal crônica, porque a eritropoetina está reduzida, a produção, né, na medula óssea, enfim, pode ser várias coisas. Esse é o segundo ponto, eu tenho uma lista, eu vou listar ali, ó, minimamente, vou listar o que pode significar aquela alteração. Então, segundo ponto, liste possíveis causas, possíveis problemas, ou pergunte ao paciente se ele tem alguma doença, você já vai ter feito a anamnese. Tem os sinais, tem os sintomas, você já pode ali se ligar nisso, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro e último ponto. Ok, Márcia. Eu já peguei, eu já entendi que é o hemograma, vi que ele está abaixo, vi as possibilidades de diagnóstico ou de alteração de função, porque às vezes não é só diagnóstico, o nutricionista fala muito sobre alteração de função, né? E agora vem o terceiro e último passo. Eu vou olhar, escutar o meu paciente, é a pessoa mais importante. Aí você vai dizer, como assim, Márcia, eu vou olhar meu paciente? Você fez toda a anamnese. Você fez antropometria, você pediu esses exames para interpretar, ou você pegou de algum médico que já tinha, ele trouxe lá
na tua consulta, você fez os indicadores dietéticos, você viu sinais e sintomas, você fez toda uma avaliação do estado nutricional nessa consulta, certo? Não importa se ela é uma consulta no SUS, se ela é uma visita hospitalar que você já viu no prontuário essas alterações, esses exames, não importa, mas você conhece ali o paciente. Você sabe detalhes do seu paciente, certo? Então, esse terceiro ponto é sobre o paciente. Ele é a pessoa mais importante na interpretação de exames laboratoriais. Por quê? Porque é nesse momento que você vai marcar a alternativa correta. Como assim, Márcia, marcar a alternativa correta? Pensa assim, lembra quando eu falei do hemograma? Que o hemograma poderia ser baixo, no caso, o indicativo de anemia poderia ser por uma doença renal, ou por um mioma, ou por uma menstruação prolongada. Se é uma mulher, você pergunta, como é que está a sua menstruação? Se tem algum problema relacionado, ela vai dizer, eu estou aqui em avaliação de um mioma, eu estou aqui com uma avaliação de uma alteração menstrual. Como é que é a sua menstruação? Passo 15 dias menstruada, de 2 em 2 meses, mas quando vem 15 dias com coágulos. Opa! Né? Ou então veio aquele jovem lá para consulta com você. Não, há 2 meses eu tive um acidente automobilístico, eu perdi muito sangue. Oi. Eu sou vegetariano. Oi? Entendeu? Tá dando para sacar aí, pessoal? Digam aí. Estão conseguindo fazer essa conexão? Entenderam? Então, olhar o meu paciente, falar dos sinais, perguntar para ele o que ele sente, que a gente chama de sintomas, né? Ouvir o que ele trouxe ao longo de toda a consulta, vai fazer com que eu diga, yes, é isso. É o terceiro passo. Então, bora anotar aí o terceiro passo, papel e caneta na mão, pra gente fechar, né, esse terceiro passo aqui. Olhe pro seu paciente, considerando toda a anamnese que você fez, todos os sinais e sintomas, e aí sim, você vai poder concluir a sua interpretação com o seu diagnóstico nutricional. Porque o diagnóstico, ele não precisa ser um diagnóstico de doença, um diagnóstico médico. Isso você deixa para o médico. Mas você pode chegar e dizer para o paciente ali, fulano, você tem um indicativo de anemia. E esse indicativo da anemia está provavelmente associado com essa menstruação prolongada. Você já pensou, já viu as causas? Já correu atrás para tratar? O que eu posso fazer? E aí você vai dar, claro, aí não é mais interpretação de exame, já é a conduta, né? Aí você vai para suas condutas de dieta para anemia, se for o caso, né? Se resolver. Por exemplo, se fosse renal, não resolve, dieta não resolve. Não resolve, tá? A anemia do renal é secundária à doença renal, não vai resolver com ferro, não vai, certo? Vai resolver com eritropoetina, é outra coisa. Então, assim, é nesse ponto que dá o estalo para o paciente, ele vai dizer, poxa vida, perfeito, não consegui ver isso. E aí a Rosângela está dizendo assim, perfeito, trabalhar na prevenção. Sim, porque, por exemplo, se você verifica que o paciente já está pré-diabético, você já pode trabalhar ali a prevenção com ele. Porque ele já está no limite superior de normalidade para a hemoglobina glicada, para a glicemia de jejum, para o teste de tolerância à glicose, que são os indicadores ali para diabetes, tá? Os possíveis marcadores biológicos que a gente chama, né? Os exames laboratoriais. Então, esses 3 pontos faz com que, né? Responde aí a nossa pergunta da nossa live, né? Que é o passo a passo para você interpretar o seu exame. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você seja um estudante, mesmo que você já esteja fora do mercado há algum tempo, para iniciar esses 3 pontos, eles são os 3 pontos básicos e que eu tô aqui simplificando para você. Porque eu vejo muita gente assim, fazendo 1000 resumos de exames laboratoriais, comprando 10 livros de exames laboratoriais, só que na hora H, na frente do teu paciente, você não vai consultar tudo isso. Você precisa fazer esses 3 passos. E ali sim, quando no item 2, que é ver as possibilidades, as possíveis problemas, você vai lá e vê os seus possíveis problemas, com certeza.
Aí, o terceiro passo é olhar para o paciente e concluir qual é o possível. Márcia, eu vou concluir sempre? Não. Nem sempre você consegue concluir. Às vezes, tem algum ponto ali que não bate, que você vai precisar pedir um outro exame, você vai precisar conversar com o médico, você vai precisar aprofundar a tua anamnese para poder tentar fazer algum tipo de conclusão. E aí, eu prometi também aqui para vocês, nessa live, tá lá, não sei se vocês viram, mas eu criei, né, a partir de hoje, as nossas lives, se liga aí, ó, a partir de hoje, as nossas lives vão ter assim, antes da live, o que você vai aprender nessa live? Hoje eu já coloquei lá. E no final, a gente vai ter também um post do resumo, que eu quero que você vai comentar lá, hein? Vai lá e comenta no post do resumo. Assim que acabar aqui, eu vou botar o resumo dessa live com esses pontos que eu acabei de dizer. Esses 3 pontos. Os 3 passos para você conseguir, né, atender aí, a fazer a sua interpretação de exames laboratoriais de forma fácil, rápida e bem objetiva, né, totalmente simplificada. Então, a gente cria essa rotina nova aqui nas lives, do post pré-live do que você vai aprender e do pós-live do resumo, para te ajudar a você, de fato, criar esse senso de autoconhecimento, esse senso de que você realmente pode sim interpretar exames sem estar totalmente segura e de forma a atender o seu paciente ali, né? Já pensando o quê? Na prevenção, no diagnóstico, nas orientações, nas condutas mais assertivas. Ou seja, você ganha e o paciente também ganha. Você ganha confiança em você ganha credibilidade do paciente. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque não tem coisa pior do que a gente sair da faculdade e vai lá atender os pacientes e toda hora ficar lá correndo, pensando que não é capaz, enfim, que não está preparado. A gente está preparado, sim. Precisa de alguns elementos, a gente vai evoluindo ao longo dessas lives, a gente vai evoluindo, eu vou aprofundar alguns temas, né? Estou falando aqui de forma bem rápida, para que você saiba os passos iniciais ali, para poder você fazer os seus primeiros, são os seus primeiros, não sei quem já, né, faz aí, podem até comentar, né, vamos criar nossa tribo, a nossa comunidade de quem interpreta bem, de forma adequada, com excelência no seu atendimento, e eu quero conhecer aqui quais são as dúvidas de vocês, me contem, né, o que é que vocês querem daqui pra frente, eu preciso saber qual é a maior dificuldade de vocês. Vou ler alguns comentários e a gente continua, tem mais conteúdo. Vou ler alguns comentários aqui enquanto vocês falam aí quais são as dificuldades, certo? Então, aqui, a grande maioria falou eu lá no início, né, quando eu comentei. Já se está dizendo os exames de T3 e T4, é papel do nutricionista interpretar. Sim, nós precisamos interpretar a TSH, T3 e T4, porque se tiver hipo ou hipertiroidismo, isso vai afetar no peso, tá? Isso vai afetar no peso. Não é nosso papel dar diagnóstico de hipo ou hipertiroidismo. Isso não é o nosso papel, o diagnóstico médico. Mas se tá baixo, se tá alto, se tem alguma alteração, a gente precisa saber, porque isso tem um impacto sobre a taxa de metabolismo basal, sobre a perda de peso. Então, você tem que saber. É sim o seu papel interpretar, tá? Olha, meninas, o que os médicos deixam passar é inacreditável. Minha mãe passou pela geriatra com a vitamina D de 23. Tenho certeza que ela nem viu. Com certeza, Rosângela. Ó, vou aproveitar o que a Rosângela tá dizendo para trazer assim, ó. Hoje, você vai dizer assim, Márcia, é um diferencial a fazer a interpretação de exames laboratoriais? Eu poderia dizer para você, não, teoricamente não é um diferencial. Porque se você aprendeu na faculdade, se você é um nutricionista, você teria que, teoricamente, saber ali interpretar. Todos nós deveríamos saber interpretar e bem os exames e falar com os nossos pacientes. Mas existem sacadinhas de interpretar de acordo com o ciclo da vida, interpretar com associações para ver risco cardiovascular, interpretar para ver se tem indicativo de inflamação e futuramente de uma doença cardio também, tá? Ou de um diabetes. Então, existem tantas possibilidades na interpretação, uma interpretação um pouquinho mais acurada, mais profunda, que acaba sendo, sim, um grande diferencial na tua carreira, nesse ponto aí, porque você se destaca e você principalmente ganha a confiança do teu paciente, você engaja com o teu paciente. Então, num primeiro momento, eu te diria, não é um diferencial, mas se você associa com sintomas, se isso te ajuda a fazer com que você
trabalha o paciente uma questão de prevenção, uma questão de percepção de doenças que podem vir lá na frente e já trabalha a partir de hoje o estilo de vida, a dieta, as recomendações, as orientações, entrega receita e utiliza os exames para fins de acompanhamento nutricional, faz uma tabela, enfim, tem várias possibilidades que ao longo dessas semanas a gente vai fazer. Com certeza, o teu paciente vai te ver de forma diferente, ou não? O que é que vocês acham? Me conta aí. Rosângela já tá dizendo. O paciente passou com a vitamina... Porque o que que acontece, Rosângela? Rosângela já sabe, né? A vitamina D, lá no laudo, um detalhe importante que eu não coloquei. No laudo, lá embaixo do laudo, tem um ponto que diz nota ou observações. No caso da vitamina D, nesse ponto, lá embaixo está dizendo observação. Os grupos de risco devem ter um valor maior do que X. E aí fala que grupos são esses. Acamados, idosos em instituição geriátrica, idosos de uma forma geral, né? E aí, etc. Pacientes que tomam tais e tais medicamentos, está tudo lá dentro do próprio exame. No laudo, lá embaixo, existe para alguns exames notas. Para a vitamina D é um desse, porque tem a ver com grupos populacionais. Certo? Olha a outra que eu não sei se vocês já viram, né? Meta terapêutica é diferente. Por exemplo, na parte de colesterol, os exames mais recentes, vai falar de meta terapêutica. Meta terapêutica não é valor de referência, é meta para tratamento. Ó, já é outra coisa. Então, dá sempre uma olhadinha nas notas lá embaixo, porque as notas, elas vão fazer isso aí que Rosângela tá trazendo pra gente. Então, acaba sendo um plus que você está dando ali na hora de interpretar, que deveria ser básico, mas que passa na mão de muitos médicos, e aí você acaba não trabalhando a prevenção, tá bem? A Isadora entrou aqui, o pessoal disse oi, a professora aqui da faculdade, muito obrigada por prestigiar, Dora. Então vamos lá, perguntas mais, com certeza, para se multiplicar, solicitação de participante Nutri. Porque quando aumenta a ferritina, aumenta também... Peraí, hormônios. Estou pegando a conversa pelo meio. Hormônios são maestros metabólicos. Com certeza, Rosângela. Nutri, a Carol está perguntando, Nutri, por que quando o PCR aumenta, a ferritina aumenta também? Excelente pergunta, Carol. Porque tanto a ferritina como o PCR, eles são marcadores de inflamação. E se nosso paciente está inflamado crônico, mesmo que seja um paciente de um baixo grau de inflamação, como é o caso dos obesos, eles com o tempo, se vai aumentando a gordura do fígado, se vai aumentando o grau de inflamação, né, se ele pegou Covid, por exemplo, então vai aumentando, tudo isso vai aumentando a inflamação do paciente ao longo do tempo, vai aumentar alguns exames. Esses dois, você já falou, mas tem outros dois que podem ser aumentados também. Um dele é o ácido úrico, que a gente não dá nada por ele, mas que ele também é indicativo, assim como o PCR, Carol, e a ferritina também, o ácido úrico, ele é indicativo de inflamação, certo? E aí você vai dizer, Márcia, essa inflamação é para corrigir tirando feijão por causa da ferritina? Claro que não, tem que corrigir a causa. E aí, vamos lá. Vamos seguir aqui esse ponto. Vamos aplicar no exemplo da Carol. Vamos aplicar os 3 passos. Quem diz aí pra mim qual era o primeiro passo? Quem diz pra mim aí qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é a gente fazer o quê? Buscar ali no laudo e classificar se tá abaixo, se tá acima, se tá normal, e dentro desse normal, se tá no meio, que é o ideal. Ok, então aqui no caso clínico da Carol, ela já está dizendo que está alto. Então, ela tem ferritina alta e PCR alta. Então, tá alto, item número 1, check. O primeiro ponto a gente já checou. Segundo ponto, quais são as possibilidades de ter uma PCR alta? Quais são os problemas que me fazem trazer ferritina alta? E aí todo mundo já começa a pensar o quê? Ai, tá consumindo muita proteína, por isso que a ferritina tá alta, porque a ferritina guarda o ferro, é uma forma de identificar o excesso de ferro na corrente sanguínea. Beleza, ok, tá certo, é sim. Mas também, ferritina alta é indicativo de inflamação crônica, certo? PCR, ou PCR ultrassensível, que também pode ser usada, também é indicativo de inflamação. Aí você olha os dois, a ferritina e o PCR. Opa,
Todos dois são indicativos de inflamação. Meu paciente, o que é que ele tem? Item 3, é obeso, dislipidêmico e traz uma ultrassom com esteatose hepática. Olhei a ultrassom lá no laudo da ultrassom, na ecografia tá lá. Esteatose hepática grau 2, moderado. Beleza. Paciente é inflamado ou não é inflamado? Check. Uau. Consegui o bizu ali, consegui marcar o ponto. O que é esse marcar o ponto? É o item número 3. Olhei para o paciente, olhei para a anamnese, olhei para os exames que ele me trouxe, para as outras coisas que ele me falou e verifiquei que é compatível. O exame indica inflamação. Então, eu comunico esse paciente, eu não vou dizer para ele que ele é um paciente com diabetes, com isso, com aquilo. Não é isso, gente. Isso aí é diagnóstico médico, tá? Vale outra live só sobre isso. Mas eu posso usar algumas palavrinhas mágicas. Eu gosto de 2. Vamos anotar aí. Hashtag indicativo e hashtag compatível. Hashtag indicativo, hashtag incompatível. O que é isso, Márcia? Quando eu vejo que o paciente tem um indicativo de uma certa doença, eu falo para ele. Eu falo, eu não tô dando diagnóstico, não tô dando diagnóstico. Eu falo, seu José, se eu tenho aqui uma alteração nesse exame, nessa hemoglobina glicada, ela é um indicativo de alteração do seu metabolismo de açúcar no sangue. Então, pode ser que o senhor precise ir ao médico para que veja se é diabetes ou não, mas tem um indicativo aqui de diabetes. Eu disse que ele era diabético? Não. Mas eu falei que o exame indica. Ele é um indicativo. Certo? Agora vem a dona Josefa. Dona Josefa chegou no consultório. E a dona Josefa já é diabética. E vem com hemoglobina glicada de 12. 11,5. Ah, mas é idosa. O normal até 8,5. Ok, é idosa, mas ela tá compensada ou descompensada? Descompensada. Então eu vou dizer, dona Josefa, teu exame tá me dizendo que a senhora tem exames aqui compatíveis com diabetes descompensado. Então, ela já trouxe o diagnóstico médico, ela já sabe que ela é diabética. E apenas, eu não tô falando que é um indicativo de diabetes, eu tô dizendo que tá sendo compatível com um diabetes compensado ou descompensado, porque ela já tem o diagnóstico. Então, eu uso muito essas 2 palavrinhas quando eu falo com os meus pacientes, né? Que ele tem um indicativo, que ele é compatível. São palavras que eu uso bastante. Por quê? Porque acaba não trazendo uma responsabilidade no sentido de que eu tô dando diagnóstico, tá, gente? Diagnóstico médico é diagnóstico médico. A gente vai trabalhar mais com diagnósticos nutricionais de funcionalidade. Ou seja, a função renal está alterada, a função da tireoide parece estar alterada, por isso que o senhor ganha peso. Eu estou falando da função, o quanto a função alterada interfere na nutrição. O quanto a função alterada do meu paciente interfere na nutrição e, consequentemente, nas minhas condutas. Eu vou mexer na minha conduta. Por isso que eu tenho que saber interpretar. Né? O hemograma, os hormônios tireoidianos, os fatores de risco para cardiovascular, a questão do diabetes, também a função renal, função hepática, são exames assim, grupo de exames básicos que todo nutricionista deve minimamente ali saber, ter conhecimento de como interpretar esses exames, porque eles são muito comuns na prática clínica, ou você pede ou o paciente traz, né, de outras consultas, de outras atividades que ele faz. Então você tem que estar ali, obviamente, pronto para chegar junto, para poder conversar com ele. Carol, esclareceu demais. Cadê? Vamos lá, vamos criar nossa comunidade. Alguém sugere um nome para ela? Vamos lá, para quem chegou agora, tá certo? Vamos retomar algumas questões aqui. Meus alunos de mentoria, meus alunos de graduação que estão em final de semestre, entrando em estágio, todos loucos para poder saber como interpreta exames laboratoriais de forma adequada, legal, rápida, objetiva. Todo mundo sabe que eu sou essa, né? A Márcia rápida, objetiva, direto ao ponto. Então, o que eu prometi para vocês? O passo a passo de como interpretar, tá? O básico, mas o básico que funciona, o básico bem feito funciona. Então, não estou trazendo elementos de confundimento. Estou trazendo direto ao ponto aqui para vocês. Falei dos 3 passos, ok? Ok. Listei aqui, do que vocês me pediram, outros pontos para as próximas semanas. Eu vou fazer nas quartas, porque às quintas eu dou aula. Hoje, excepcionalmente, eu não dei, porque é feriado. Aqui, 8 de dezembro, na minha cidade. E na faculdade também. Então, nas próximas 2 quartas-feiras, né?
Não tem jogo do Brasil, eu já olhei. Os jogos são de quinta e de final de semana, ou segunda e terça, final de semana. As próximas quartas-feiras, as próximas 2 quartas-feiras, a gente vai fazer live às 20 horas, de 20 às 21 horas, dando continuidade, aprofundando esses temas que vocês quiseram. Para isso, tá? Eu tô fazendo um post agora, que assim que acabar a live, já vou colocar, que é o resumo dessa live aqui. Então, quero te pedir que você vá lá nesse resumo e diga pra mim qual foi o insight, qual foi a sacada que você teve. E se você quiser, você coloca aqui o que você quer também para as próximas lives. Você coloca lá o que você quer para as próximas lives para eu poder trazer e atender a tua necessidade, a tua demanda. Por quê? Porque eu quero nutricionistas, né, firmes aí, sabendo interpretar os seus exames, mostrando valor aos seus pacientes, estando realmente gerando aquela credibilidade, né, e engajando também com eles, tá? Então, isso é bastante importante. Então, vai ter o resumo ali no final e a gente tem mais 2 semanas de encontro, né, porque depois já vai vir Natal, pelo menos 2 semanas eu garanto pra vocês. Quero saber quem tá comprometido em vir a semana que vem. Muita gente já disse eu, se você chegou aqui agora, diz eu também aqui nos comentários. E a gente fecha essa live com alguns pontinhos essenciais, tá? Vamos ver se tem mais pergunta. Prof, meu esposo tem há 10 anos, toma 5 miligramas de rosuvastatina, mas o colesterol dele tá estável. Isso se procede? Procede, né? Se ele tá utilizando a rosuvastatina e tá com colesterol adequado, sim, né? A rosuvastatina não é só um medicamento que baixa colesterol. Ele é um medicamento que estabiliza a placa de ateroma, por isso que ele é importante o consumo. Mas, junto com ele, também é importante uma suplementaçãozinha de coenzima Q10, por exemplo. Tá, Jace? Depois fala comigo ali no privado que a gente bate um papinho. Certo? Esclareceu demais, muito bom, Márcia, perfeito, ok, obrigada, eu venho, ok. Agora tem que trazer mais um, hein? Temos 25, a semana que vem quero 50 aqui, tá? Tô fazendo todo o trabalho pra vocês, com resumo, com antecipação, tá certo? E a gente falou, né, hoje, qual foi esse passo a passo, o que tem no laudo, o que você precisa se atentar dentro desse laudo, tá? A diferença entre esse valor de referência e esse valor que a gente chama de ideal, né? E o essencial para você concluir, que é olhar para o teu paciente, olhar a anamnese, olhar os sinais e sintomas e como você fala para ele sem se complicar, sem dar diagnóstico. Então, o post da pré-live que eu fiz lá já tá no meu Instagram, tem esses 7 pontos e eu falei de todos 7 e dei para vocês os 3 passos para que vocês já interpretem a partir de hoje, apliquem na prática clínica de vocês, de forma simples e objetiva, pelo menos o básico para interpretar ali os exames, tá certo? Então, agora já liberação do nosso post. Quero que vocês vão lá e digam qual foi o insight, qual foi a sacada. Se puder, obviamente, printar aqui, fazer também nos seus stories, seria ótimo, é muito bacana, porque ajuda também a mais pessoas se beneficiarem desse conteúdo, porque como o pai da Rosângela passou por um médico e deixou de ser visto o exame de vitamina D, que já precisava de suplementação, você também ou qualquer outra pessoa da sua família pode passar por outros profissionais, né, nutricionistas ou qualquer outro da área de saúde que precisaria estar sabendo desse conteúdo para ficar mais atento e trazer realmente o benefício para a saúde do teu paciente, do teu cliente. E principalmente, né, gente, resolver a nossa vida. Como assim? Parar de ter medo de interpretar, ficar ali, né, com aquela angústia quando vem o calhamaço de exames laboratoriais. Mas com o tempo, isso vai passando com a prática. É a prática, gente. Ó, vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Foi real, tá? E não faz muito tempo. Eu não costumo atender gestante. Não costumo atender gestante. E glicemia pra mim, eu sempre soube os valores... Sempre não, né? Em algum momento eu fui até saber os valores de cor, né? Mas eu atendo basicamente adulto e idoso. Então, sei o valor de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, que é aquela 2 horas depois, hemoglobina glicada de cabeça, normal, pré-diabetes, diabetes e metas. Porque eu dou aula sobre diabetes, então eu sei as metas para isso. E tem a meta para idoso, que é diferente. Eu sabia de tudo. Vocês não acreditam. Há mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás... eu precisei substituir um professor na clínica escola de nutrição
e ela é uma dupla, né, de professores que ficavam com alunos sobre atendimento de pacientes gestantes. E aí fui lá, a professora, não sei, enfim, estava doente, foi para o congresso, já não lembro mais. Mas tinha a professora referência do ambulatório e eu como professora, né, auxiliar ali naquele momento. E eu atendi uma paciente, para mim ela era pré-diabética, porque eu estava avaliando com os valores de normalidade para adulto. Eu não me lembrava que tinha valor diferenciado para diagnóstico para diabetes gestacional. Gente, eu simplesmente não lembrava. Não lembrava. Fiz o atendimento com as alunas, tudo bonitinho. Graças a Deus que como a paciente, pelo meu critério, já era pré-diabética, a gente já deu uma dieta como se fosse para controle glicêmico para diabetes. E no final, na discussão de caso, que a gente vai lá na lousa discutir, a professora disse não. A outra professora, não. O paciente não é pré-diabético, não, ela já é diabética, porque ela é gestante e o valor de referência é diferente. Eu botei a mão na cabeça, eu disse, valha-me Deus. Fiz a interpretação errada. Então, assim, acontece, gente, a gente vai errar, mas o importante é a gente se ligar todas as vezes agora que eu vejo o ciclo da vida, né? Criança, adolescente, gestante, atleta, fumante. Fumante tem nas notas, às vezes, os fumantes têm diferença também. Parte hormonal, então, qual é o período menstrual. Então, assim, eu fico bem atenta, porque eu fiz esse erro meio grave, no meu ponto de vista, tá? Mas eu aprendi. Então, assim, a gente aprende com os erros, isso é natural, isso é super natural, tá? Então, a ideia aqui é a gente dissipar esses erros, essas possibilidades de erro, para que a gente atenda cada vez melhor os nossos pacientes e a gente também saia dessa possível insegurança, porque dá um certo desespero. Eu escuto das minhas mentoradas, Márcia, paciente chega com calhamaço, eu não sei o que fazer, eu estou aqui desesperada, o que eu faço, né? Então, primeira coisa, pede o exame com antecedência. Você que é meu aluno já sabe que eu peço essa sacada. Faz o questionário pré-consulta e pede, o exame com antecedência. Amanhã de manhã, porque o meu consultório é à tarde. Amanhã de manhã eu tô atendendo um paciente de manhã, às 9, no consultório. Mas o paciente tem insuficiência renal e ele tem previamente uma síndrome de intestino curto, que é uma coisa rara. Sabe o que é que eu fiz? Manda os exames pra mim, ele acabou de sair de uma internação da Santa Casa. Então, assim, jamais eu vou atender esse paciente tão complexo sem olhar os exames. Eu tenho que me preparar para essa consulta, porque é um paciente diferenciado, é um paciente complexo. Então, provavelmente é uma consulta que não será rápida, mesmo sendo de primeira consulta, não será uma consulta tão rápida, porque ele tem muitos fatores de risco. E ele tem um calhamaço, ele mandou um calhamaço de exames que eu já interpretei. Entendi? Então, essa é outra sacada que te ajuda bastante para que você não trave aí na tua primeira consulta. Certo? Na interpretação das primeiras consultas, né? O teu primeiro contato com o teu paciente, tá? Quando ele traz aquele calhamaço, você já pode pedir o calhamaço antes, né? Já verificar se ele é gestante, fazer aquilo, fazer o dever de casa bem, tá certo? Espero ter contribuído, né, com a tua prática clínica Nutri. Então, nosso compromisso aqui, quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, você vai trazer mais uma pessoa, combinado? A gente vai criar essa comunidade de que interpreta bem exames laboratoriais e faz a diferença na sua vida e na vida do outro, né? Para que a gente tire essas nuvens, dissipe essa nuvem da insegurança, do medo de interpretar. E com esses 3 passos básicos que eu passei hoje para você, eu tenho certeza que você vai aplicar e vai me passar um direct dizendo: Márcia, já consegui fazer aquele ou aquela outra interpretação que eu não sabia muito bem, só com esses 3 passos. Então a live foi live ouro. Encaminha aí o aviãozinho agora para o teu amigo, porque ela vai ficar até amanhã. Então você tem 24 horas para ver, depois a gente fecha ela para a comunidade, ok? Muito obrigada quem tá dizendo aí, os coraçõezinhos, eu faço, peço na pré-consulta, ele traz com muita tranquilidade. É isso aí, Rosângela, muito bom. Vai ficar gravado assim, Ana Mâncio, até amanhã, 24 horas. Já compartilhei com a minha turma, Mel, muito bom, a Mel é estudante, né, Mel? Indicação de livros bons para interpretar. Dan, tem vários livros, eu gosto de um que eu fiz, inclusive, esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó o Branquinho, Branquinho tá assistindo a live aí com as meninas, dá um oi, Branquinho, pras meninas. Branquinho, rapaz, dá um oi aqui, ó. Meu assessor, meu companheiro de todos os dias, o Branquinho. Ó aqui.
Eu gosto desse livro da Rubio, tá? Tem vários livros no mercado. Mas por que eu gosto? Porque eu acabei tendo acesso antes da publicação dele, porque eu mesma fiz o prefácio do livro. Então eu tive acesso, né? Fiz aqui o prefácio do livro, a apresentação, na verdade. Então eu fiz aqui a apresentação, tá aqui o meu nomezinho, não vai dar pra ver, né? Que tá de ponta cabeça, Márcia. Então eu tive acesso a esse livro, gosto muito. Foi uma nutricionista que fez, junto com a Neuzir Trindades Reis. A Neuzir, ela é médica, também nutricionista da UFRJ. Então, o documento, né, o material tá bem bacana. Então, é esse o meu livro do dia a dia, quando eu preciso. Ele tem muita tabela, é bem bacana. Agora, tem vários outros, muito bons no mercado. Esse é o que eu uso. Então, a gente acaba indicando o que eu uso. Já faz muito tempo, ele não é novo, não. Ele é publicado há muito tempo, tá? Então, já tem bastante tempo. 2012, fez 10 anos que a gente publicou esse livro aqui, tá certo? Então, é bem interessante, eu gosto, né? Mas você pode escolher outros, tem vários outros, tem um da Ateneu muito bom também. Como sempre, maravilhosa, vou divulgar. Obrigado. Então, vamos lá, escreve o nome, interpretação de exames laboratoriais aplicados à nutrição clínica.